E aí pessoal, tudo bem com você? Bom, você conhece a franquia de Como Treinar o Seu Dragão? A franquia com 3 filmes, 2 séries, 4 curtas e 13 livros. Bem, estou produzindo muitos vídeos sobre este conteúdo. Como esse é o primeiro vídeo de Como Treinar o Seu Dragão, irei falar sobre as classes de dragões. E terá muito vídeo sobre essa franquia ainda. Então, bora tá tudo. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Você gosta de como treinar o seu dragão? Sim, essa é a pergunta de novo. Bom, hoje iremos falar sobre as 7 classes de dragões e mais um bônus, então bora pro vídeo. Bom, iremos começar com a classe Brasa. Os dragões da classe Brasa são conhecidos como dragões que têm fogo contínuo. Os dragões da classe Brasa normalmente são dragões bem grandes, normalmente. Esses dragões, além de ter fogo contínuo, alguns conseguem se auto-incendiar com substâncias que o próprio corpo deles consegue produzir. Como o dente de anzol é um pesadelo monstruoso. Ele cria o gel de pesadelo monstruoso. Isso faz ele se auto-incendiar. Alguns dragões dessa classe, quando perdem a sua chama, significa que eles estão perto da morte. Mas se conseguirem uma quantidade boa de calor e uma chama da classe Brasa de outro dragão da classe Brasa, eles podem se auto-acender essa chama e voltarem a viver, entre aspas. Alguns dragões dessa classe são o Pesadelo Monstruoso, o Tufão Merengue, a Lagarta de Fogo, Morte Rubra e etc. Esses dragões normalmente têm chifres, eles voam rápido, têm asas grandes e são extremamente aterrorizantes. E também extremamente perigosos. E eles também são desobedientes, exemplo assim. O dente de anzol não obedece muito melequento. Isso não é uma característica só do dente de anzol. É uma característica da classe Brasa. Todos os dragões da classe Brasa têm essa característica, são teimosos. Classe Rocha. Os dragões da classe Rocha são dragões casca grossa, mas com um coração um coração puro, um coração aberto, vamos dizer assim. Esses dragões são dragões amigáveis e normalmente têm asas pequenas. São preguiçosos, mas voam rápido. Esses dragões têm capacidade de comer rocha. Eles comem praticamente de tudo. Eles também são imunes à flecha de raiz de dragão. Eles também são imunes à raiz de dragão. E além de eles comer rocha, alguns conseguem produzir minerais, como os Gronkyles, que conseguem produzir ferro de Gronkyl, com certos minerais que o Perna de Peixe ele fez com a Batatão no Dragões Pilotos de Berk. Ele fez o ferro de Gronkyl sem querer e ele descobriu a receita nos Dragões Corrida até o Limite. Mas eu não vou contar muito spoiler agora não. Bom, alguns dos dragões da classe Rocha são o Europetidão, o Grito da Morte, os Gronkyles, é claro, o Morte Murmurante e etc. Eles gostam de ficar na terra, são dragões representantes da terra, por isso eles amam rochas, terra, calcário e muitas outras coisas. Classe Pavor ou classe Rastreadora. A classe Rastreadora ela é a classe mais recente
criada na série Dragões Corrida até o Limite de 2018. Essa classe, a gente não tem muitas informações sobre ela. O que podemos teorizar e saber um pouco sobre essa classe é que essa classe, ela é uma classe que sabe se camuflar, são dragões inteligentes, eles também são furtivos e rastreiam muito bem, como o próprio nome deles já dizem. Alguns dragões pertencentes a essa classe são os dragões Arma Cilada, o Dramilhão, Asa de Sombra, Chifre Estrondoso e Chifre Roncador. Classe Afiada. Os dragões da classe Afiada, ou classe Sharp, eles são vaidosos, orgulhosos e têm, como o próprio nome já diz, eles têm espinho, partes afiadas em seu corpo. E não, o Suspiro da Morte não é considerado classe afiado, mesmo ele podendo soltar espinhos e ter partes afiadas no seu corpo. Além de eles ter partes afiadas no seu corpo, os espinhos dele, eles podem arremessar os espinhos dele, difíceis de treinar, mas são fiéis aos seus donos. Alguns dragões dessa classe, alguns dragões dessa classe são os Naders Mortais, o Chicote Cortante, o Corta-Tempestade e entre outros. Esses dragões, alguns dragões dessa classe, quando comem frango, eles conseguem voar mais rápido. E eles também são dragões muito bonitos, fazendo os oponentes não considerar o poder deles e levar pela beleza deles, e não pelo poder verdadeiro deles. Isso ajuda muito na batalha. São rápidos e perspicazes. E é só isso. Classe Marinha. Essa é uma das classes mais misteriosas e perigosas. E os dragões da classe Marinha não são capazes de soltar chama. E esses dragões, só alguns, não conseguem ficar muito tempo fora da água. Um dos dragões da classe marinha mais poderoso é o Tambor do Trovão, que por acaso é o meu dragão marinho favorito. Esses dragões são muito inteligentes e a maioria não é domável. E apesar da velocidade impressionante deles, eles são extremamente rápidos na água. E um dos mais vorazes, os que os vikings mais têm medo, é o Scalderível, que consegue puxar a água para dentro dele, esquentar na barriga dele como um caldeirão e soltar a água com um jato d'água fervente. Alguns dragões dessa classe são o Corta-Chuva, o Escalarível, o Estripador Submarino, o Bala de Fogo e o Tambor do Trovão. Classe Mistério. Os dragões dessa classe, como o próprio nome já diz, são dragões misteriosos. Os dragões dessa classe são raros e difíceis de achar. Normalmente ficam em um único certo lugar. São, além de difíceis de ver, são sorrateiros, furtivos, inteligentes e poderosos. Os dragões é uma das classes mais temidas. E o Fúria da Noite, antes de ele ser catalogado, ele era da classe Mistério, porque não tinha muita informação sobre ele, já que ele era furtivo, inteligente e não era muito fácil de vê-lo. Alguns dragões dessa classe são Armadura Asa, Asa Eterna, Canção da Morte e etc. Classe Relâmpago. Essa classe, além de ser a minha classe favorita, é a classe mais rara, ou pelo menos uma das mais raras. Essa classe foi extinta e alguns dragões dessa classe foram extintas, como os Fúrias da Noite. Os dragões dessa classe são os mais inteligentes, os mais rápidos e são os dragões que mais conseguem se camuflar. Além de eles serem extremamente poderosos, eles têm uma cor muito bonita, são vibrantes e normalmente possuem uma única cor. E os dragões dessa classe são extremamente rápidos. E alguns conseguem soltar raios utilizando os corpos como receptores de eletricidade.
Os dragões dessa classe são o Estridente, o Fúria da Noite, Fúria da Luz, Aspecto de Areia, Uivo de Lã e classe bônus. Classe desconhecida. Os dragões dessa classe são extremamente desconhecidos e eles não têm nenhuma informação no livro dos dragões. Alguns desses dragões são a Besta Implacável, a Asa Eterna, Morte Púrpura e Bufalord. Bom, pessoal, infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Essas são as 7 classes de dragões, mais a classe desconhecida. E eu tenho muitas teorias e vídeos que eu ainda estou fazendo. Tomara que vocês gostem desse vídeo, porque se vocês gostarem bastante desse vídeo e pegar uma quantidade boa de views e likes, vai me incentivar a mais fazer vídeo, porque eu ando muito ocupado, eu estudo muito. E é muito pouco tempo pra fazer vídeo. Ainda eu tenho que escrever roteiro tudo bonitinho pra não ficar mais perdido do que eu já tô. Então é isso, obrigado, fica com Deus e TV desligando.